Miguel limpou o suor da testa enquanto carregava a bandeja pesada entre as mesas do restaurante panorâmico do Resort Quinta das Palmeiras, no Algarve. Era um dia quente de agosto e o mar brilhava ao fundo. De repente, o seu mundo desabou. A poucos metros dele, sentado numa mesa privilegiada com vista para o Atlântico, estava Pedro, o seu marido que havia morrido há 2 anos num terrível acidente de carro. Pedro ria alegremente, segurando a mão de um rapaz moreno, bonito e muito mais jovem. O copo de água que Miguel segurava caiu no chão com estrondo. Os seus joelhos fraquejaram. Não podia ser. Ele mesmo tinha identificado o corpo carbonizado. Tinha chorado durante meses, quase perdido a vontade de viver. E agora Pedro estava ali, vivo, bronzeado, feliz ao lado de outro homem. Durante alguns segundos Miguel ficou paralisado. O restaurante continuou o seu ritmo normal, mas para ele o tempo parou. Pedro não o tinha visto ainda. Ele beijava levemente a mão do outro rapaz, um gesto cheio de carinho que Miguel reconhecia demasiado bem. Com o coração a bater violentamente, Miguel aproximou-se da mesa. A voz saiu-lhe rouca, quase um sussurro. Pedro. Pedro levantou a cabeça bruscamente. O seu rosto perdeu toda a cor num instante. Os olhos encheram-se de puro pânico. Miguel. Não. Isto não pode estar a acontecer. O rapaz que o acompanhava franziu a testa, confuso. Quem é este, amor? Miguel sentiu uma facada no peito ao ouvir a palavra amor. 2 anos de luto profundo, de depressão, de sentir-se completamente destruído, e Pedro estava ali, recomeçando a vida com outra pessoa. A noite caiu sobre o Algarve. Miguel terminou o turno como um robô. Assim que pôde, confrontou Pedro num canto escondido do jardim do resort, perto da praia. Tu fingiste a tua morte. Porquê? Porque é que me deixaste acreditar que tinhas morrido? Eu quase me matei de desgosto. Pedro olhava para o chão, as mãos tremiam. Eu não tinha escolha, Miguel. A minha família descobriu tudo sobre nós. O meu pai ameaçou deserdar-me, destruir a minha carreira e até fazer-te mal. Ele é muito poderoso. Disse que nunca aceitaria um filho gay. Eu tive de escolher. Miguel riu com amargura. Escolheste fingir a tua morte e deixar-me viúva aos 32 anos. Eu pensei que era a única forma de te proteger também. A conversa foi interrompida pelo outro homem, chamado Lucas, que apareceu preocupado. Pedro apresentou-o como o meu namorado. Miguel sentiu náuseas. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. As imagens de Pedro e Lucas juntos não paravam de rodar na sua cabeça. A traição era demasiado grande. 2 anos antes, Miguel e Pedro tinham tido uma relação intensa mas secreta. Conheceram-se na Universidade em Lisboa. Pedro vinha de uma família extremamente conservadora e rica de Coimbra. O pai era um empresário influente próximo da Igreja Católica tradicional. Apesar de Portugal ter casamento igualitário desde 2010, a família de Pedro vivia presa ao passado. Quando descobriram mensagens comprometedoras no telemóvel do filho, a pressão tornou-se insuportável. Pedro começou a entrar em pânico. O pai deu-lhe um ultimato: ou casava com a filha de um sócio importante ou perdia tudo. Pedro escolheu uma terceira via: fingir a própria morte. Planeou tudo meticulosamente. Um carro alugado incendiado na estrada da Serra, corpo irreconhecível, usou um cadáver de um sem-abrigo, documentos falsos e nova identidade. Lucas, que já conhecia há alguns meses, ajudou a desaparecer para a Espanha e depois regressar discretamente. Miguel, enquanto isso, foi destruído. Teve de aguentar o velório, as condolências, a solidão brutal. Vendeu o pequeno apartamento que tinham comprado juntos em segredo. Caiu em depressão grave, quase perdeu o emprego. Agora, 2 anos depois, Pedro regressava ao Algarve porque o pai estava muito doente e talvez morresse em breve. Queria ver a família uma última vez antes de desaparecer novamente, mas nunca esperou voltar a encontrar Miguel. No dia seguinte, Miguel exigiu explicações completas. Pedro chorou como uma criança. Eu amava-te, Miguel. Ainda amo. Mas tinha tanto medo. Medo de perder a família, medo de ser pobre, medo da vergonha. Eu sou covarde.
Eu sei. Miguel gritou. Covarde. Tu destruíste a minha vida. Eu estava pronto a construir uma família contigo. Lucas assistia à cena em silêncio, claramente incomodado. A tensão entre os três era explosiva. Miguel começou a sentir um ódio profundo misturado com amor residual. A sua mente não parava de analisar todas as possibilidades, denunciar Pedro por fraude. Perdoar. Destruir a nova vida dele. A pressão social também era enorme. No resort, os colegas começaram a notar a sua perturbação. Rumores começaram a circular. A família de Pedro descobriu rapidamente que ele estava vivo. O pai, já muito doente, exigiu que ele voltasse imediatamente para Coimbra. A mãe chorava ao telefone, dividida entre alegria e raiva. Pedro estava completamente em pânico. Lucas pressionava-o para fugirem novamente, mas Pedro hesitava. Ele ainda sentia algo muito forte por Miguel. Miguel, por sua vez, enfrentava o seu maior dilema interno. Parte dele queria vingança. Queria expor toda a farsa, destruir a reputação da família Almeida. Outra parte, a mais perigosa, ainda o amava. Numa noite dramática no terraço do resort, Pedro ajoelhou-se perante Miguel. Dá-me mais uma oportunidade. Eu deixo o Lucas. Eu volto para ti. Podemos ir embora juntos para outro país. Miguel olhou para ele com desprezo e pena ao mesmo tempo. Tu queres que eu seja a tua segunda opção mais uma vez? Depois de tudo o que me fizeste passar. A discussão tornou-se violenta. Lucas apareceu e atacou Miguel verbalmente, acusando-o de egoísmo. Miguel revidou. Tu sabias que ele era casado quando começaram a relação. O conflito entre os três tornou-se insustentável. Pedro estava completamente dividido, amor pelo Miguel, medo da família, atração por Lucas. A pressão familiar aumentava. O pai ameaçava suicídio se Pedro não voltasse. A mãe implorava. Miguel começou a questionar toda a sua vida. Será que valia a pena perdoar tamanha traição? Será que o amor verdadeiro sobrevivia a tanto sofrimento? A história entrava na fase mais dolorosa. A família Almeida chegou ao Algarve em massa. O pai, já muito fraco, exigiu um encontro privado com Pedro. A humilhação foi terrível. O pai chamou-lhe aberração, traidor, vergonha da família. Pedro saiu destruído daquela conversa. Pela primeira vez em 2 anos, ele questionou seriamente todas as suas escolhas. Miguel acompanhou-o em silêncio. Pela primeira vez sentiu pena verdadeira de Pedro. Mas a ferida ainda sangrava muito. Lucas, sentindo que estava a perder Pedro, tornou-se cada vez mais manipulador. Tentou convencer Pedro que Miguel era tóxico e que só ele o compreendia realmente. A tensão atingiu ponto de ruptura quando o pai de Pedro sofreu um ataque cardíaco grave no hotel. Toda a família culpou Pedro pela situação. Miguel assistia a tudo aquilo e perguntava-se, será que ele queria mesmo fazer parte desta família destruída? Num momento de rara honestidade, Pedro confessou. Eu nunca deixei de te amar. Mas eu destruí tudo. Não mereço perdão. Miguel chorou pela primeira vez em frente dele. A noite terminou com Pedro a escolher ficar com a família no hospital, deixando tanto Miguel como Lucas sozinhos. As semanas seguintes foram as mais difíceis. Pedro decidiu regressar definitivamente para Coimbra para cuidar do pai. Lucas acompanhou, mas a relação deles deteriorava-se rapidamente. Miguel pediu transferência para outro resort. Não aguentava mais ver Pedro. Contudo, o destino pregou-lhe mais uma partida. 2 semanas depois, Pedro apareceu sozinho à porta do novo local de trabalho de Miguel, com os olhos inchados de tanto chorar. Acabei com o Lucas. Percebi que nunca o amei realmente. Só estava a fugir. Miguel ficou em silêncio durante muito tempo. E agora? Queres que eu te receba de braços abertos depois de 2 anos de inferno? Pedro ajoelhou-se no meio da rua. Eu sei que não mereço. Mas estou disposto a pagar qualquer preço. Diz-me o que queres que eu faça. A decisão mais difícil da vida de Miguel chegava. Continua no file 6. File 6, final.
Miguel tomou a decisão mais dolorosa da sua vida. Aceitou dar uma última oportunidade a Pedro, mas com condições muito duras: terapia de casal intensa, Pedro cortar completamente com a família durante pelo menos um ano, e os dois começarem do zero numa cidade nova. No entanto, o preço foi altíssimo. A família Almeida cortou completamente relações com Pedro. Perdeu a herança, o estatuto social, quase todos os amigos. Lucas processou por danos morais. Miguel também pagou caro. Perdeu vários amigos que não aceitaram a reconciliação, foi duramente criticado nas redes sociais quando a história se tornou pública. Um ano depois, os dois viviam juntos em Porto, numa vida muito mais simples. O amor renasceu, mas nunca mais foi o mesmo. As cicatrizes permaneciam profundas. Certo dia, Miguel olhou para Pedro e perguntou: "Valeu a pena tanto sofrimento?" Pedro respondeu com lágrimas: "Eu não sei. Mas sei que sem ti eu não consigo viver." Pergunta final para reflexão. Foi justificável Pedro ter fingido a própria morte para proteger a família e a si próprio, ou foi uma traição imperdoável que nunca deveria ser perdoada? Esta é a versão completa, natural, emocional e com ritmo crescente conforme pedido.